Turma, tudo bem com vocês? Vamos à aula de geografia? Vamos lá então. Providenciem o livro de vocês, o livro de geografia, na página 99, porque agora nós vamos corrigir as atividades sobre os assuntos que nós estudamos na aula anterior. E os assuntos foram a transformação da matéria-prima. Nós aprendemos como é transformada a matéria-prima que sai das atividades do extrativismo, da agricultura ou da pecuária, até ser transformada num produto industrializado que chega ao supermercado para nós consumirmos, certo? Também falamos e diferenciamos os produtos dos serviços e também do comércio. Isso mesmo, nós diferenciamos. Os produtos é aqueles que são transformados pela indústria, ou seja, acontece a transformação da matéria-prima. O comércio é onde nós consumimos, acontece o ato da compra e da venda. E os serviços, que são aqueles, os profissionais que prestam algum tipo de serviço para outras pessoas, como o médico, os serviços públicos, dentista e entre outros que a gente conversou na aula anterior. Vamos então à correção? Vamos lá então. Então, na página 99, vocês acompanham a prof com a correção das atividades, certo? Vamos lá então. A número 1, vocês deveriam observar os produtos e na letra A, listar os produtos do quadro de acordo com a atividade de trabalho que as produz. Vamos lá então. O algodão. Qual é o tipo de atividade que produz o algodão? Em qual vocês colocaram ele? Vocês colocaram na atividade da agricultura? Vamos verificar se vocês acertaram então. Ó, agricultura, o que nós deveríamos colocar? Algodão, a laranja e o milho. Na pecuária, nós deveríamos colocar o couro. No extrativismo, o minério de ferro. E assim ficou, então, a organização desses produtos de acordo com a atividade do qual nós conseguimos obter. Letra B. Os produtos que você listou acima são matérias-primas que utilizamos na fabricação de diversos produtos industrializados. Aqui, vocês deveriam escrever exemplos de produtos feitos pela indústria com essas matérias-primas. Então, aqui ficou a resposta pessoal de vocês, né? Com algodão, é possível fazer várias coisas. Uma delas, travesseiros, cobertores, roupas, moletons e entre outros. Couro, sapatos, cintos, bolsas. Com a laranja, suco de laranja, geleia de laranja e outros também. Com o milho, é possível fazermos o milho em conserva, onde nós consumimos e compramos lá no mercado. Com o minério de ferro, uma mesa de ferro, talher, troféus, moedas e entre outras situações que é possível nós fabricarmos com o minério de ferro, ok? A2. Vocês deveriam observar os ingredientes do bolo de cenoura que a Mariana fez. Ela utilizou, então, açúcar, cenoura, óleo de soja, farinha de trigo e ovos. E aí a pergunta da letra A. Essas respostas vocês deveriam responder no caderno. Então, confiram lá no caderno de atividades de vocês. Quais desses produtos são industrializados? O óleo de soja, o açúcar e a farinha de trigo. Eles passaram pelo processo industrial. A matéria-prima foi transformada. E qual é a principal matéria-prima de cada um desses produtos? Do óleo de soja, a soja. Do açúcar, a cana-de-açúcar. E da farinha de trigo, o trigo. Ok, turma? Perfeito. E aí nós falamos também sobre o comércio e os serviços, e vocês tinham atividades a respeito desse assunto também. Antes, verifiquem se vocês acertaram o vamos jogar, que vocês deveriam representar e colocar lá no município de vocês o que vocês encontraram aqui de acordo com as dicas. Então, deveriam colocar
um centro comercial varejista, o shopping center, um centro comercial que negocia grande quantidade de produto, ou seja, o comércio por atacado, e vocês deveriam colocar lá, então, o centro atacadista, e também um serviço, que é a transportadora, que alguém fornece um serviço a outras pessoas. Vocês procuraram o local correto, colocaram lá no município de vocês. E esses elementos existem no nosso município? Sim, todos eles, né? Há shopping centers que fazem a venda de produtos a varejo, ou seja, em poucas quantidades. Há também centros atacadistas que vendem em grandes quantidades e há transportadoras que fornecem esse tipo de serviço também. Questão de número 1, da página 105, aliás, 104. Opa, vamos lá, deixa eu rever aqui. Desculpa, gente, é a página 102, certo? Vamos verificar então. Número 1. Responda às perguntas do quadro para diferenciar o comércio a varejo do comércio por atacado. A primeira pergunta é: a quantidade de mercadoria negociada é grande ou pequena? No comércio a varejo, é pequena. No comércio por atacado, é grande. Geralmente, quem é o comprador? No comércio a varejo, é o consumidor final. No comércio por atacado, é o comerciante, aquele que tem uma loja, que tem um supermercado, que vai lá no atacado, compra em grande quantidade para vender em sua loja. O valor unitário da mercadoria é menor ou maior? No comércio a varejo, ela é maior, porque já somos o consumidor final. No comércio por atacado, você paga um pouco menos, ou seja, o valor unitário é menor, o valor é mais baixo. A2, responder no caderno. Então, vocês responderam lá no caderno. Qual é a diferença entre o comerciante e o prestador de serviço? Ou seja, aquela pessoa que tem uma loja de calçados, por exemplo, e o médico ou dentista ou outras profissões que prestam algum tipo de serviço. Qual é a diferença entre esses dois trabalhos? A diferença é que o comerciante compra e vende mercadoria, isto é, bens materiais. E o prestador de serviço, ele realiza uma atividade que não se caracteriza um bem material, como nós falamos na aula anterior de geografia. Quando você está doente, você vai ao médico não para ele vender produtos para você, mas você vai lá para ele auxiliar você a acabar com a sua dor, acabar com a doença que você está tendo. Então, ele presta uma atividade que não é algo físico, que não é uma venda, mas sim um serviço. Ok, turma? Questão de número 3. Observe a sequência de cenas, ela representa uma forma de comércio muito utilizada no dia a dia, e nós utilizamos também. Então, nós temos aqui, já falamos um pouquinho sobre cada imagem, a sequência que elas acontecem, e vocês deveriam responder também lá no caderno de vocês a letra A. Que comércio é esse? Você conhece alguém que compra dessa forma? Esse é o comércio eletrônico, o comércio online. Mas aí, a segunda pergunta é uma resposta pessoal de vocês. Talvez tem gente que conhece, tem outras que não, né? Aí vai de cada um. Na letra B, nesse tipo de comércio, um serviço é muito utilizado. Qual é? Vocês conseguiram descobrir? Qual é esse tipo de comércio? Aliás, de serviço? É o transporte, isso mesmo. Para acontecer a entrega e o produto chegar até a sua casa, você precisa que alguém transporte. E quem faz isso está prestando um tipo de serviço. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de comércio? Você compraria algo dessa forma e por quê? Essa é uma resposta pessoal também. Há vantagens e desvantagens. Talvez alguém colocou
que o produto que você compra talvez não seja exatamente aquele que vai chegar na sua casa, ou ele vem quebrado, vem estragado, falta alguma coisa, porque você não está fisicamente presente e fisicamente palpando aquele produto, vendo pessoalmente. Então, pode acontecer algo relacionado a isso. Então, tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem é que você não precisa sair de casa para comprar, você compra, você paga tudo online e você recebe o produto na sua casa. Mas aí vai da resposta pessoal de cada um de vocês. Vocês comprariam dessa forma ou já compraram? E por que vocês comprariam ou não comprariam, né? Aí vocês responderam aí no caderninho de vocês, ok? Perfeito. Então vamos para corrigida então as atividades de hoje, nós vamos para o nosso assunto de hoje então, que é relações entre campo e cidade. Nós já falamos desse assunto, mas voltamos a falar agora, já que estamos falando de comércio, de produtos e de serviços, porque o campo e a cidade, eles se relacionam constantemente. Há produtos que nós consumimos no nosso dia a dia que são ou que vêm do campo, devido à atividade da agricultura, do extrativismo e da pecuária. Mas quem transforma esse produto, essa matéria-prima, em um produto final, em um produto industrializado, é a cidade, que é onde possui a maioria, ou onde há a maioria das indústrias, das empresas, de máquinas, equipamentos, onde se concentra a maior parte das pessoas, onde há prestações de serviços que acaba facilitando então a nossa vida. Então, vamos para o tema 4, relações entre campo e cidade. Do campo para a cidade. A cidade e o campo, ela se relacionam constantemente, ou se relacionam constantemente. Do campo sai grande parte dos alimentos produzidos pelos habitantes. O que, por exemplo, prof, do campo, nós conseguimos obter, ou vem para nós da cidade, frutas, verduras, hortaliças, carnes, leites, onde é através da pecuária, né? As carnes também, os vegetais, as hortaliças, as verduras através da agricultura, as frutas também. Então, o campo fornece para nós todos esses alimentos aqui e também fornece matérias-primas para as fábricas. Já a cidade, ela fornece para o campo produtos industrializados, muitos produtos, né? Que também são utilizados no campo. E as pessoas também precisam lá, como roupas, calçados, ferramentas, máquinas e livros, por exemplo, que não são fabricados e não é obtido através da agricultura, mas sim que saem da cidade, das fábricas das cidades. Os habitantes do campo, eles também utilizam serviços das cidades, que são encontrados nas cidades, como, por exemplo, os serviços bancários, geralmente há concentração de bancos nos centros urbanos, ou seja, nas cidades. Também procuram nas cidades os serviços de saúde, farmácias, hospitais, e de correios para entrega de materiais, de produtos ou de correspondências, enfim, né? Mas precisam desses serviços que a cidade fornece. Então, aí está uma relação entre o campo e a cidade. Vocês sabem quais elementos produzidos no campo que são encontrados na cidade agora? As frutas, as carnes, os legumes, certo? E da cidade para o campo também. A cidade fornece para o campo não só produtos, mas também como serviços. É importante nós ressaltarmos também que há outras formas de relação ou intercâmbio, que a gente chama também, entre o campo e a cidade. Por exemplo, as pessoas que moram no campo. As pessoas que acabam morando no campo trabalham na cidade, ou pessoas que moram na cidade e trabalham no campo. Isso é
normal. Ou pessoas do campo que assistem programas de televisão ou leem jornais com notícias da cidade e vice-versa. Pessoas que se mudam do campo para a cidade, como nós vimos também em outros assuntos, né? Então, ela se relaciona constantemente o campo e a cidade. Há uma troca de trabalho, há uma troca de produtos e que aí conseguimos viver em harmonia, certo? E um precisa do outro também. Então, aqui nós temos a imagem do campo e cidade se relacionam trocando produtos e serviços. Pode-se perceber essa relação observando que muitos produtos da cidade estão presentes no campo e vice-versa, como nós acabamos de falar. Vocês conseguem observar aqui. Então, nós temos uma área do campo e uma área da cidade, onde constantemente elas se relacionam. Os serviços, os trabalhos e os produtos. E assim, cada um consegue viver sua vida tranquilamente. Nós temos outro subtema aqui para o nosso tema 4, que é a agroindústria. Vamos observar e entender o que é agroindústria. Ela integra as atividades do campo e da cidade. Então, olha só, acompanhem com a prof. Em alguns locais, ocorre uma forte integração entre as atividades agropecuárias e industriais, formando uma agroindústria. Isso acontece quando uma indústria se instala no campo, no mesmo local ou em uma área próxima de onde se produz a sua principal matéria-prima. Na agroindústria de cana-de-açúcar, por exemplo, a usina se instala junto ou próxima aos canaviais para transformar a cana-de-açúcar em açúcar, álcool em etanol, álcool combustível principalmente. Há vários outros exemplos de agroindústria, como a de laranja, a de carne, do papel e do leite. Então, conhecemos agora mais uma forma. É onde acontece essa aproximação do campo e da cidade. Certo, gente? Como que ocorre isso? É quando uma indústria se aproxima da agropecuária ou do local onde está sendo produzida sua matéria-prima principal, porque aí fica muito próximo, facilita o trabalho, facilita a produção, e essa aproximação nós damos um nome de agroindústria, ok? Conseguiram compreender? Espero que sim. Muito bem, vamos para as atividades então? Que vocês responderão hoje. Tem bastante atividades para vocês responderem. A questão de número 1, onde vocês vão responder: que produtos o campo fornece à cidade? E a cidade, que produtos ela fornece ao campo? A 2, que vocês responderão no caderno de atividades. Com base nas fotos, explique a relação entre o campo e a cidade. Então, vocês vão observar as fotos e vocês vão fazer um breve resumo ou explicar com as palavras de vocês como que acontece a relação do campo e da cidade, tomando como base essas duas fotografias. Na imagem 1, nós temos o interior de uma fábrica de tratores e na imagem 2, nós temos a área rural no município de Mirassol, onde vocês conseguem observar os tratores que estavam sendo fabricados aqui, trabalhando na colheita desse município, nessa área rural. Então, como que está acontecendo essa relação entre campo e cidade? Vocês vão responder. A 3, também no caderno de atividades, vocês vão ler o texto e responder as atividades aqui, localizando as informações, interpretando as informações referente ao assunto que nós acabamos de aprender dessa relação entre o campo e a cidade, ok? Turma, vocês responderão também as atividades do tópico O que você aprendeu. O que nós aprendemos nessa unidade? Vamos relembrar rapidinho então. Aprendemos que a indústria transforma matérias-primas em produtos industrializados.
e que antes da invenção das máquinas, praticamente não havia divisão do trabalho para fabricar os produtos. As atividades de comércio e de serviços encontram-se nas cidades. E a cidade e o campo relacionam-se por meio da troca de produtos e de serviços. E também aprendemos que a agroindústria integra as atividades as agropecuárias e as indústrias. Vocês responderão então a questão de número 1. Vão escrever na cruzadinha as expressões que substituem corretamente os números nas afirmativas abaixo, de acordo com os conteúdos desta unidade. A 2, vocês vão escrever o nome de um produto industrializado de que você gosta e escrever na letra A matéria-prima utilizada na fabricação desse produto e se essa matéria-prima é obtida pela agricultura, pela pecuária ou pelo extrativismo. A 3, vão observar o gráfico e responder também, de acordo com ele, as questões A, B e C, ok? A 4, vocês vão observar o processo de produção de uma camisa. Vocês vão observar com muito cuidado cada um dos passos, olhem e analisem bem as imagens para verificar exatamente o que está acontecendo em cada uma delas e depois vocês irão responder. Qual é a principal matéria-prima utilizada na fabricação? Aí tem todos os tópicos para vocês responderem e depois a letra B e também a letra C, ok? Perfeito! A número 5 também vocês irão responder com a ajuda de alguém, do pai, da mãe ou de alguém da família de vocês, porque ela necessita de alguns conhecimentos sobre o local onde você mora. Talvez vocês até consigam responder tranquilamente. Então, vocês vão preencher a ficha com informações sobre o lugar onde você vive. O nome do estado, o nome do município, nome do bairro, e responderão se há indústrias no seu bairro e o que elas produzem. Se há comércio próximo da sua casa, o que é vendido nele. E próximo da escola, há comércio, o que se vende? Nós temos um comércio, aliás, vários tipos de comércios que vendem roupas, mercadorias, né, diversas, como o supermercado, que nós tínhamos lá perto. Temos ainda, né, lá perto da nossa escola. Quais são os serviços existentes no lugar onde você vive? Que tipos de serviços são prestados aí próximo da residência de vocês? Se esquecerem o que é os serviços, volta lá onde nós aprendemos sobre o assunto, pesquisa, verifica, pergunta para o pai e para a mãe e responde. A ausência de algum serviço público no lugar onde você vive? O que a falta desse serviço causa às pessoas? Então, próximo de vocês, há ausência de algum serviço que é público e não acontece? E se esse serviço causa algum tipo de dano às pessoas, ou ele traz algum problema para as pessoas que moram aí próximo de vocês ou no município aqui de Blumenau? Essa é uma opinião que vocês irão registrar aí na ficha de vocês, ok, turma? Vou apresentar para vocês, então, o Conhecendo as paisagens de um município e também os profissionais e seus setores em uma aula online, porque a prof quer fazer com vocês, porque são atividades interativas, ok? Vou deixar reservadinho aqui para nós fazermos juntos, então. Ok, turma? Então, por hoje é só. Tem bastante atividades, mas bem tranquilas e que não esqueçam, quando vocês têm dúvidas referente a um assunto que nós já estudamos, volta lá no livro, pesquisa essa informação para vocês conseguirem responder, porque é bem importante que vocês saibam o assunto e saibam o que está sendo perguntado para que vocês consigam responder com clareza e organização, ok? Um beijo gigante para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau!